Histórias do caminho, o despertar de Pedro apóstolo na vida espiritual. No Espiritismo, o despertar é um processo de autodescobrimento que leva à compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo. É um caminho de transformação que conduz à libertação das amarras interiores. Regresso de Simão Pedro. Simão Pedro desperta, além da vida humana. Retoma, pouco a pouco, as forças da memória. Terminara, por fim, a luta insana. Do flagelo por grande pesadelo. Recorda a cruz do fim, levantada ao avesso. Que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando em recomeço. Do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado? E os outros companheiros? De ânimo nobre e forte. Que o haviam no mundo precedido. Sob a perseguição sem pausa e sem sentido. Ao encontro da morte? A brisa da manhã suave e cristalina trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagara Simão, que surpresa teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo. E chorava, elevado, em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu, enternecidamente, cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta, de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem era, bradou-lhe, e Jesus, erguendo-se, em seguida, leve e ágil, gritou, e ave, Senhor da vida. Cristo abeirou-se dele, a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou, feliz, os vergéis exteriores. Eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse, quase em pranto: Senhor, estou cansado. Não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo. Aquele imenso caos, cada vez mais profundo, de penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite-me, Senhor, ficar contigo neste celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e descanso. Ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo, neste lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir. Fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram, na terra, a bondade de Deus. Cristo fez pausa e, logo após, explicou, quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão. Enquanto houver na terra um só gemido, uma gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor que é meu dever. Mas, descansa, Simão. Ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus. Entretanto, Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. No passo firme do Divino Mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais, numa doce canção, cujo estribilho recordava esta expressão de luz dos hinos galileus: Louvado seja o amor, bendito seja Deus. Maria Dolores. O despertar de Simão Pedro. Depois que o venerando espírito de Pedro recuperou-se no mundo maior, seguiu com nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do amor, para auxiliar todo que sente a dor,
na condição de sofredor. Observemos em seguida como foi sua adaptação na vida espiritual, nesta sublime narrativa, do benfeitor espiritual de Pedro Apóstolo e ele. O despertar de Pedro, nas regiões siderais, depois de alguns meses de reclusão em lôbrego calabouço, tempo esse que lhe pareceu secular, tanto havia chorado e padecido, foi lento e eivado de penosas reminiscências daquela dolorosa existência que findara com cruéis suplícios. O afluxo do sangue, no cérebro principalmente, o desequilíbrio cardíaco, pela inversão dos vasos arteriais, tortura essa que não pode ser descrita em linguagem terrena, imperfeita e falha para o relato de tão grande tormento, ainda o flagelava no espaço. Desligado o espírito dos liames fluídicos, que o retinham encarcerado na matéria, começou a flutuar no ambiente, sem consciência de seu estado, qual um aeróstato, cujo atilho fosse cortado, ascendendo logo ao infinito, impelido sem imperar a sua vontade, sugado por uma força absorvente. Não podia perceber o que com ele se passava. Sentia apenas, sem poder, contudo traduzir essa impressão psíquica, que alguma entidade protetora o conduzia, suavemente, através do espaço incomensurável. Finalmente, sem precisar o tempo decorrido, percebeu achar-se rodeado de amigos, num local sereno, em um dos mundos felizes do universo, destinado ao repouso dos espíritos redimidos. Perdendo a noção da realidade por algum tempo, estava em letargia invencível, conservando, entretanto, no íntimo, penosas impressões dos derradeiros instantes de sua vida atormentada. Sabia que entidades boníssimas velavam por ele, destacando-se dentre todas elas, pelo esplendor que irradiava de seu núcleo quintessenciado, Jesus, emitindo em seu benefício vibrações balsâmicas e luminosas, que lhe suavizavam as penosas impressões. À semelhança dos recém-nascidos, semi-inconscientes por algum tempo, apenas com a sensação de qualquer dor que os atormente, sendo penoso o seu ingresso na matéria, olvidado às vezes um passado doloroso, os recém-desencarnados também, imersos em invencível torpor, mormente os que sofreram penas acerbas, ou tiveram morte violenta, ficam em letargia profunda, desaparecendo para eles o mundo objetivo. As prolongadas enfermidades que debilitam o organismo, lentamente, desligam os elos espirituais e fazem que as almas recobrem a liberdade psíquica e readquiram toda a lucidez, principalmente aos que se insolaram do tumultuar da vida mundana, vivendo com humildade, no recesso de seus lares, trabalhando e orando, sem praticar atos reprováveis. Pedro, que tivera, no seu início, uma existência tranquila, isenta de preocupações mundanas, ganhando, honestamente, sua manutenção, viu-se, subitamente, lançado como em uma voragem irresistível, terminando-a, tragicamente, por meio de bárbara crucificação. Estando ele avassalado por um aturdimento indefinível, percebeu, vagamente, que não se achava mais em Roma, que sempre lhe inspirara terror, e da qual quis evadir-se, mas continuava inerte, em local ignorado, com o corpo e a mente entorpecidos. Um instante houve, porém, em que principiou um íntimo despertar, e, embora permanecesse inativo, sua consciência foi se iluminando, percebendo um dealbar divino, dentro de si mesmo. Que voz era aquela, dulcíssima e piedosa, que lhe chegava aos ouvidos? Onde já a ouvirá? Pedro, dizia-lhe a voz suavíssima, vais acordar, dentro em pouco. Quero auxiliar-te, nestes instantes magnos, enquanto o teu espírito está adormecido em braços tutelares. Escuta, estremecido irmão. As almas purificadas pelas refregas acerbas, cinzeladas pela dor, abençoadas pelo Divino Pai, são justamente as que passam as maiores angústias, quando ultimam suas provas. Sendo esse o glorioso remate de sua trajetória pela terra, a fim de conquistar um ingresso nos orbes de paz e de bonança da criação. Não compreendeste tu, amigo meu, que ouviste a grande verdade, proferida pelos lábios sacrossantos de Jesus, que a ninguém resgata as suas tremendas faltas, não alicerça uma aventura por vindoura, perpétua, senão por meio de prélios penosíssimos, no cumprimento de todos os deveres, renascendo número incontável de vezes, no símbolo da maravilhosa lenda da Fênix, ressurgindo das próprias cinzas? Que fênix imortal é essa senão a nossa própria alma? A matéria, de que se reveste o espírito, é, apenas, efêmera mortalha, uma túnica de carne que se desfaz em putrefação no seio do sepulcro. A alma, porém, eterna, fênix divina, ressurge sempre,
ilimitado número de vezes, tantas quantas lhe forem mister, toma nova roupagem, e, assim, no decorrer dos milênios, vai se despojando dos detritos do mal, depurando sua contextura, alvejando sua cor, no Jordão das lágrimas e em combates incessantes com as injustiças, com as humilhações, com as ingratidões, com as perfídias, com inumeráveis infortúnios remissores, que assediam o calceta humano. A luta é titânica, formidável, tremenda, mas nunca o combatente está sozinho para a peleja. Vigilantes e solícitos, acham-se, a seu lado, abnegados auxiliares, incomparáveis mentores invisíveis, que cumprem verdadeiras missões de sacrifícios, na terra, norteando, para Deus, os seus tutelados. Muitas vezes as armas tombam, imprestáveis, das mãos inertes, mas os soldados divinos, os eternos paladinos do bem, erguem-nas do solo, repondo-as nas mãos esmorecidas. Pensam as feridas dos espíritos combalidos, que, reanimados com os bálsamos celestes, se empenham em novas batalhas, até o triunfo definitivo. Venceste, há pouco, Pedro, uma peleja arriscada, no entanto, fugiste à luta, por 3 vezes, porque tua alma, que já tem o dom de perscrutar as sombras do futuro, não possuía, ainda, a precisa coragem para se empenhar na batalha suprema. Jesus, o enviado incomparável, escolheu para companheiros de jornada homens todos de condições humílimas, mas providos de elementos morais apreciáveis, exceto o Iscariote, que faliu, mas que, também, terá ensejo de redimir-se. Ele, em precedente existência, esteve ligado ao Mestre, que, como deves perceber, também já venceu prélios exaustivos, embates morais indescritíveis, adquirindo seu mérito próprio, o valor individual. Ele que triunfou do mal, quis sofrer superlativamente para exemplo de todos os entes humanos, atraindo as almas dos pecadores, por meio desses ensinos excelsos, à rota da luz, ao código celeste, que vai ser inspirado a vários de seus discípulos, constituindo o livro básico de todas as religiões da Terra, onde serão estatuídos todos os direitos humanos, de acordo com o Decálogo. Pedro, tiveste a glória de ser um dos satélites do Mestre radioso que, durante quase 32 anos, esteve visível no planeta das sombras perenes. Já possuías a riqueza inigualável de muitos predicados dignificadores, mas faltava-te ainda facetar e polir o diamante do espírito. Eis porque, amigo meu, foste submetido a provas acérrimas. Ainda tinhas resquícios de deslealdade. A falsidade conspurca a alma, denegrindo-a, por tempo inapreciável. Só poderá embranquecê-la a lixívia das lágrimas e dos sofrimentos requintados. A perfídia é uma treva que se propaga, assustadoramente, pelo espírito, tirando-lhe o fulgor moral. Ser desleal é cometer um crime nefando, mais contra si próprio do que contra os seres amigos. A hipocrisia é igual à víbora adormecida que desperta para ferir de morte o seu benfeitor. É mais temível do que a pantera que devora uma criancinha, porque a fera é inconsciente do ato cruel que pratica, e faz às vezes, para saciar a fome, obedecendo aos impulsos imperiosos da natureza, enquanto que o falsário medita longamente no delito que pretende perpetrar, realizando-o com inteira lucidez e assentimento da razão, que é o farol aceso na enseada da consciência, a fim de que não deixe entrar nela nenhum navio inimigo. Ai de quem vibra em coração amigo o dardo envenenado da traição ou da perfídia. Esperam-no decênios de angústias e de ríspidas expiações. Não se desvanece nos ares a mais simples das ações da criatura, boas ou mais, meritórias ou perversas. Cada ação cometida, agindo no fluido universal, plasma com ele uma forma indelével e grava na mente, em sulcos profundos, o ato realizado, constituindo um documento perene no espírito, que não a deixa na terra, mas leva-a através do tempo infinito. Não há nenhum pensamento, por mais secreto, que não se arraigue no espírito, formando caracteres inapagáveis, telas etéreas, baixorelevo-fluídicos, de duração prolongada. Quando a criatura se desmaterializa, há a exteriorização do arquivo ou subconsciente, pelo qual os agentes divinos podem capacitar-se do verdadeiro mérito ou demérito de cada indivíduo, julgando-os imparcialmente. Tu, Pedro, tinhas já a alma acrisolada nos prélios do dever, ao tempo em que foste escolhido por Jesus, para o auxiliar no cultivo da seara celeste. Fostes, tu e ele, em diversas etapas planetárias, companheiros e intérpretes das verdades sublimes, que vindes de pregar.
Tu, porém, irmão querido, faliste muitas vezes, ao passo que ele ia só conquistando triunfos eternais. O mestre compreendeu que era necessário desalojar-te de dois defeitos predominantes, falta de firmeza nas convicções, e deslealdade. Foste, então, escolhido por ele, para desempenho da mais sublime das missões terrenas. Arrebanhar almas delituosas, ovelhas desgarradas do aprisco divino, para os redis celestes. Tu sempre o amaste profundamente, Pedro. Mas, no íntimo de teu ser ainda existiam defeitos seculares, que era mister extirpar, a fim de que culminasses a vitória suprema. Não voltarás mais à terra, cingindo a túnica putrescível da carne, mas em missões nobilíssimas, de paz e abnegação. Tuas derradeiras provas planetárias, severas, mas proveitosas, deram-te o direito de ser, perpetuamente, cidadão do universo, e não mais um restrito habitante terrestre. Teu arrependimento empolgante e sincero, tua fé absoluta nas verdades divinas, tua dedicação à santa cruzada do bem e da remissão, as conquistas espirituais que fizeste, em Roma, pescando miríades de almas no oceano infindo das paixões e dos desvios morais, deram-te um valor excepcional. Agora, amigo, adquiriste a verdadeira vitória, mas a batalha não está finda, continuará, sob outros aspectos, pois terás que pescar ainda, no oceano insondável das iniquidades, outros peixes, coadjuvando o rabi na condução das ovelhas desgarradas. Irás, em breve, em busca de duas criaturas cujos espíritos têm carência de teus desvelos, Felício e Judas Iscariote, ambos companheiros de romagem planetária, ambos flagelados por inenarráveis pesares, ambos acorrentados à tua alma por vínculos indissolúveis. O primeiro, malfeitor desde a infância, regenerado pela fé em Jesus. O segundo, que podia ter alcançado a sua remissão, imitando o Mestre, faliu fragorosamente. Havemos de ouvi-los, irmão, para melhor fundamentar o nosso julgamento. Em toda a odisseia humana, existe algo de proveitoso e útil, que é mister observar. Em toda labareda que cresce e calcina, há uma parcela de bem, algo de saneador e purificador, que nos pode ser benéfico. Nas chamas vorazes, que são como as paixões malsãs, há o que quer que seja que pode redimir, pois a intensidade dos sentimentos vulcânicos gera sofrimentos inauditos. E, muitas vezes, funde o gelo do egoísmo, eleva o delinquente do báratro do crime ao céu da redenção. Pedro, amigo meu, chegou o instante de despertar. Ergue-te, pelo impulso da volição, sacode os últimos átomos do sonho, pois quero que, eternamente acordado, escutes as palavras de um companheiro milenário que, contigo, também alcançou perene vitória, conseguindo o mesmo triunfo espiritual. Onde estou eu? Interrogou Pedro ao companheiro que lhe falava, sentindo-se feliz. Pareceu-me, até esta hora, ainda estar cego, pelo afluxo do sangue ao cérebro. Mergulhado em um mar de brumas, onde há o escarlate do sangue e as trevas das noites de Procela. Tive a sensação de ser um criminoso, indigno do perdão divino. Só agora é que sinto dissolver-se a neblina trevosa do sofrimento. O mentor, que confabulava com Pedro, abraçou-o, impondo-lhe a mão sobre a fronte. Pedro abriu os olhos e ficou perplexo pelo que viu. A seu lado, grave e formosa, genuflexa, orava outra entidade luminosa. E, entrelaçando-se as mãos diáfanas dos que ali se achavam, evolou-se de suas mentes incomparável harmonia, acendendo qual bruma dourada uma abóbada mais azul do que o mais belo céu visto da terra. Terminada a prece maravilhosa, luz e som, Pedro sentiu-se outro. Despertou, enfim, empolgado pelas divinas belezas, que contemplava extasiado. Encontrava-se em uma região de formosura indescritível. Ofuscado, Pedro não se julgava em plena realidade, mas empolgado por um sonho mágico. Depois de contemplar, emocionado, todas as maravilhas que o cercavam, tentando velar com as mãos os olhos deslumbrados, pôde murmurar, debilmente, dirigindo-se ao compassivo mentor, airoso e resplandecente, sorrindo com benevolência e carinho. Senhor, eu ainda não fiz jus a tão grande felicidade. Não sou digno de permanecer nestas paragens excelsas, que só merecem entidades como vós. Levai-me desta região rutilante, em que me cegará, certamente,
para aquele recanto da terra, a Palestina, onde vivi ignorado de todos, humilde e sem receios. Eu maculo, com a minha presença, o esplendor destes sítios incomparáveis. Agora não me é dado fazê-lo, amigo Pedro. Mais tarde, porém, serão satisfeitas as tuas modestas aspirações. Já não estás sujeito à cegueira, pois não pertences mais ao planeta das trevas, de onde vieste, mas ao qual poderás ir, quando te aprouver, depois de cumpridas as determinações que recebi do fulgido mensageiro, Jesus. Irás, sim, irmão querido, pelas paragens, que amas ternamente, e também a Roma, confortar os amigos que se acham nos cárceres e nos tugúrios, onde falta o pão e a luz, e a piedade humana. Não me chames, porém, Senhor, em que não os há nos planos superiores do universo, de onde o cativeiro foi banido, onde há para cada um verdadeira autonomia e plena responsabilidade de seus próprios atos. Estende, pois, os braços à amplidão se dere e deixa que tua alma fale a linguagem divina da prece, em uníssono com outras entidades irmanadas contigo pelo pensamento, a linguagem universal. Ainda fascinado pelas irradiações que se desprendiam daquela natureza fantástica que o cercava, Pedro lançou, novamente, o olhar, ávido de emoções, por todas as instâncias celestes, confrontando-as com as da Palestina, das quais se recordava com inenarráveis saudades. Não descortinou Pedro nenhuma edificação humana. Aquém das serranias notou extensa planície, repleta de flores, graciosas e vívidas, aladas borboletas que fossem prisioneiras em hastes esguias, movimentando as asas, no ensaio de um bailado ideal. Pedro, estático, fixou o olhar nas formosas entidades que o ladeavam, comparando-as com as mais belas esculturas que vira em Atenas, mas que ficariam eclipsadas a seu lado. Amigo meu, tornou o mentor de Pedro, com suavidade, compreendo a perplexidade e o enleio em que te acha imerso. Não duvides de tuas próprias faculdades. Não vaciles mais nos instantes de provas decisivas, pois a dúvida implica na desconfiança dos desígnios supremos. Um humilde pescador não pode ser habitante destas paragens. Pedro, foste discípulo de Jesus, não nessa última existência, mas em diversas etapas terrenas. O Rabi reconheceu, em ti, um dos seus seculares companheiros. Foste promovido a um dos orbes de repouso, fraternidade e plena paz, onde se refazem as energias quebrantadas nos prélios intensos, onde se desvendam os arcanos espirituais, acumulados milênios de aprendizagens, de quedas e reerguimentos morais. Vais, tu próprio, modelar tuas vestes, só existentes nos planos astrais. Aqui, porém, as vestes não são feitas de tecidos materiais, mas plasmadas de acordo com o desejo e a categoria de cada entidade. Age, pois, em nome do Criador do Universo, e verás as tuas descoloridas roupagens metamorfoseadas em outras, bem diversas das primitivas. Pedro estendeu os braços para o alto, com agilidade desconhecida, própria de alguma criança feita a preceitos de ginástica grega ou romana, e, de acordo com o que lhe fora aconselhado pelo companheiro, unificou o pensamento no Altíssimo, rogando-lhe uma túnica semelhante à do mestre querido, a qual fosse de cor violácea com reflexos prateados. Há apenas alguns segundos ele esteve em profunda concentração. A veste almejada surgiu-lhe no corpo, revestindo-o do pescoço aos pés. Deixou ele o aspecto de ancião, tornando-se belo como um jovem, e seu traje, ao menor movimento, mudava de tonalidade. Seu organismo tornou-se ágil e formoso como o dos atenienses, quintessenciado, conservando, porém, os traços primitivos característicos de sua individualidade, aprimorados. Queres contemplar-te em uma superfície polida para observares a transformação operada em teu corpo fluídico, sem que alterasse a tua individualidade? Sim, meu irmão, porém, quero prestar o culto da gratidão ao Pai de bondade inimitável. Ambos fizeram preces que se tornaram harmoniosas, de sonoridades dulcíssimas, formando melodias indescritíveis. Aproximaram-se, ambos, de um lago de dimensões incalculáveis, verdadeiro mar imóvel, contendo um fluido indefinível em linguagem terrena, um líquido com fulgores de prata polida, sem uma ondulação sequer, sem um frêmito, tranquilo qual o alvorecer em um céu de primavera. Pedro, amigo meu, podes contemplar-te, aqui, e realizar algumas experiências psíquicas. Pedro,
surpreso e extasiado, inclinou-se, e um espetáculo, inédito para ele, logo se patenteou a seus olhos deslumbrados. Dir-se-ia que, incrustado ali, se encontrava um espelho de proporções descomunais, o qual refletia os portentos do céu e se cobria de imagens que ele compreendeu existiriam em local ignorado da sua mente. Entidades de formosura inenarrável, graciosas falenas humanas ali se moviam, ao simples impulso do pensamento, como se fossem aladas, a exemplo do que fizera Jesus sobre o lago de Tiberíades. Como podem surgir tantas imagens, neste lago prodigioso, sem que sejam refletidas pelos que nos cercam? Inquiriu Pedro, surpreso e custando-lhe a reconhecer a própria imagem. São criações fluídicas, que, instantaneamente, se formam na mente de quem as concebeu. É o poder da volição que se exterioriza. Então, tudo isto que vejo, admirado, é o que eu idealizei, neste instante, focalizando o meu pensamento nesta superfície fluídica, para que avaliasses a potência criadora do pensamento que, na Terra, ainda é quase desconhecida. Vês, neste segundo, uma coisa real. A reflexão de teu organismo, já quintessenciado, mas podendo reconhecer os teus característicos individuais e fisionômicos. Parece um sonho o que se passa comigo, mestre. Pois será crível que o meu corpo, tão alquebrado, enfraquecido, miserando, esteja com a aparência de um verdadeiro Apolo? Este é, verdadeiramente, o digno invólucro do espírito imortal. O outro, que melhor conheceste, foi uma das muitas espessas vestes que o recobriram, como as armaduras ao cavaleiro, em horas de intensa refrega. Vencida a batalha, a armadura cai, inerte, por todo o sempre, no seio dos sepulcros. Além do que observaste, vais verificar um fenômeno surpreendente, a reprodução à distância, do que desejares ardentemente, investigando em longínquas paragens o que está sucedendo. Neste caso, de quem é a volição que ora se me patenteia? De meu ser. Quero, porém, que realizes uma experiência. Manifesta-se o fenômeno de dois modos. Quando focalizamos o nosso pensamento em alguma entidade, que se ache separada pela distância incomensurável, em um outro orbe, ou quando é ela que nos transmite. Basta que nos lembremos de alguém que esteja em determinada região, ou que o nosso pensamento a esse alguém se dirija, com intensidade, para logo se estabelecer a coesão de duas correntes magnéticas. Estabelecido, assim, um elo fluídico entre as duas correntes magnéticas, geradas nos cérebros de duas criaturas, pondo em contato duas vontades, o resultado dessa fusão psíquica reproduz-se no espelho sideral, onde se desvendam todos os sigilos do universo, todos os sucessos mundiais, qual se ele for um arauto maravilhoso, o transmissor de todos os acontecimentos da criação. E é assim, que as entidades superiores se capacitam de todos os sucessos ocorridos no cosmos, podendo partir, com rapidez inenarrável, para o local em que são atraídos por meio de preces, ou em horas aflitivas. Quanto mais puras forem as irradiações dos seres planetários, tanto maior será a extensão vibratória dos pensamentos, aumentando a coesão com as dos entes siderais. Os pensamentos vingativos, impuros, impregnados de desejos violentos, são densos qual a cerração marítima, em algumas regiões terrenas, e ficam circunscritos ao planeta em que foram emitidos. Os primeiros são luz solar. Os segundos, trevas polares. Eis porque os seres evolvidos recebem mais rapidamente as intuições siderais, do que os que se acham ainda imersos no abismo da sensualidade ou da corrupção. Não seria mais razoável que os pecadores, pobres desditosos, recebessem, mais facilmente, as mensagens do alto? Eles as recebem, mas, muitas vezes, repelem-nas, não seguindo as salutares advertências que lhes são transmitidas fraternalmente. É mister que tenham quedas tremendas para que se convençam do erro e de seus prejuízos. Vamos, agora, observar o que se passa na Terra, na Palestina, onde viveste muitos séculos. Séculos? Ainda não tenho um, sequer. Eu me refiro às tuas diversas etapas terrenas, Pedro, às várias existências que tiveste, não só naquela província romana, como em outras regiões terrestres. Tuas reminiscências estão ainda amortecidas, mas, latentes, hão de desabrochar dentro em pouco. Essas recordações lembram o Bombix Mori,
popularmente conhecido como mariposa da seda, que fica entorpecido, em letargia, por algum tempo, para subitamente criar asas e erguer-se nos ares, em busca dos focos de luz. Como hei de rever aqueles a quem amo com mais veemência, os que foram meus companheiros na seara do Senhor? Focalizando o pensamento no Onipotente. Teu pensamento, assim concentrado, terá prodigiosa irradiação, que poderá devassar o universo todo. Vibrará em união com o das pessoas que pretendes rever e, qual se for uma seta fluídica, luminosa e onividente, penetrará onde te aprouver. Pedro, submisso e curioso, depois de rápida e fervorosa prece, olhou o tranquilo e azulado lago, e, por segundos, ficou extasiado. Movimentavam-se as imagens e, dir-se-ia, do lago desprendia-se uma dulcíssima sonoridade, como o prelúdio de uma orquestra composta de harpas e violinos. Eis, meu irmão, disse o fúlgido mentor, o poder miraculoso da virtude e da fé. Percebes, agora, como se pode, com rapidez incrível, saber o que se passa em longínquas paragens do universo? Compreendes, também, que não se pode ocultar nada aos mensageiros siderais? Sim, caro amigo, percebo, deslumbrado, os portentos criação. Quanto desejaria, se Deus me permitisse, ainda ter tomando parte na luta pela fé, ser um dos pioneiros nascente cristianismo. Vejo, com saudade inaudita, os meus queridos companheiros, trabalhando pelo triunfo da santa causa bem mais úteis, lá, do que eu aqui, desfrutando estas maravilhas, não sonhadas na terra. Já contribuíste com o teu quinhão valioso, com o teu tributo preciosíssimo, irmão bem-amado, como propagandista do novo credo. Quero, então, amigo, rever os meus companheiros de suplício, saber do destino de Felício, que sacrificou sua vida, tentando salvar a minha. Sim, Pedro, serás um dos seus mentores, como eu tenho sido o teu. Ambos nos esforçaremos para que ele se redima definitivamente. Felício desprendeu o espírito completamente arrependido e regenerado, converso às verdades sublimes de Jesus. Terá ele, dentro em limitado tempo, nova incursão na arena terrestre. Terá o espírito cinzelado pela dor, convicto das verdades celestes. Ser-lhe-á dado um lar amigo, pais modelares. E, ao influxo do amor e da virtude, sua alma triunfará de todas as provas e marchará, vitoriosamente, para a redenção. É mister uma nova existência, para que seja eficaz a aprendizagem colhida em precedente avatar. Pedro, amigo meu, ninguém pode remir o crime de outrem. Como poderia alguém aquilatar do sofrimento alheio, se não adquirisse dolorosa experiência ou não tivesse já estado em idêntica situação? Como pode o traidor ajuizar do flagelo da perfídia que sua vítima padeceu, sendo-lhe ele, perjuro e falso, sem ter o coração apunhalado por iguais suplícios? Como pode o homicida experimentar o martírio da violenta ruptura dos laços vitais, que prendem a alma ao corpo físico, se não sofrendo a rude pena de idêntico gênero de morte? A pena de talião, assim entendida, é uma verdade coerente. A lei suprema não se aplica, porém, sem piedade, sim, apenas por antídoto ao mal. Ameniza todas as provas dos delinquentes, concedendo-lhes protetores ou guias espirituais de solicitude inigualável. Há, porém, uma falta que a todas sobrepuja. A do murmúrio de criancinhas, como fez Herodes e outros desventurados tiranos. A crueldade máxima, no planeta das sombras, em que tudo é transitório, é a tortura de um indefeso e pequenino ser, débil, inconsciente, flutuando ainda mais no espaço do que na terra. Herodes, com a sua iníqua sentença, ordenando a chacina de débeis criancinhas, tornou-se o delinquente máximo. O próprio Pilatos, condenando um justo, por temor a César, acovardado pelo rigor das leis romanas, tem dirimentes. Ao passo que aquele excedeu os limites da perversidade humana. Como poderá ele expiar o seu hediondo crime? Interpelou Pedro a seu guia. Em séculos de amarguras, amando seres meigos e lindos, que hão de ser arrebatados de seus carinhosos braços, viverá sempre insulado, sem amigos, sem um afeto sincero, padecendo enfermidades repulsivas, abandonado por todos, deformado, hediondo, privado dos órgãos visuais ou dos membros locomotores, mudo, enfim.
terá os estigmas com que são assinalados os desditosos transgressores da justiça divina. O corpo físico é o estojo da alma. É a sua luva exata. E, por isso, se ajusta àquela, estreitamente, revelando a forma do que está exteriorizando. O corpo é plasmado pelo escultor imponderável, a que todos chamam espírito, diverso em cada indivíduo. Às vezes, porém, o corpo modelar não revela a alma impoluta, infalível ou perfeita. Há espíritos vaidosos que desejam seduzir pela plástica impecável de que se revestem, qual roupagem de tecido real cobrindo os corpos das mais pecadoras hetairas. Deus lhes favorece o desejo, para que possam adquirir experiências preciosas. Há, sempre, para eles, quedas fatais. São, quase sempre, orgulhosos da beleza física que possuem. Fascinam, destroem lares honestos. E, então, em por vindouras existências têm que cumprir uma sentença, que é o inverso do que foram em outra passada, e descem ao plano material deformados, monstruosos, e, por meio de humilhações e provas equivalentes às faltas cometidas, adquirem méritos e virtudes inestimáveis. Eis porque há criaturas hediondas, e outras de formosura helênica, não angélica, pois esta só pertence aos redimidos. São eles como encarcerados que, conforme o proceder, a pena que lhes foi imposta poderá ser comutada por outra, menos severa, em futura etapa. Qualquer rebelião, qualquer transgressão à imparcial e remissora sentença que lhes foi imposta, agrava a sua situação, tornando-a mais penosa do que havia sido outrora. Os maus não têm o mesmo livre-arbítrio daquele que quer cumprir os deveres mais penosos, dos que não transgridem mais os códigos celestes. Pode ser igual à liberdade que se deve conceder a um bandido e a um santo varão? De modo nenhum. Os espíritos monstruosos têm, pois, deformidades que são reproduzidas pelo estojo carnal. Tudo, na terra, constitui provas, irmão querido. A opulência e a miséria, a inteligência e o cretinismo, a beleza e a hediondez, pois todos são estados transitórios dos seres humanos, que estão adquirindo mérito e experiência. Geralmente as criaturas passam por todas essas fases, todas as modalidades sociais, onde baqueiam ou conquistam triunfos espirituais, indispensáveis aos que estão aprimorando suas faculdades psíquicas. Exemplifiquemos com um caso, amigo Pedro. Uma alma em que impere a vaidade, o desejo de seduzir, quer, ardentemente, possuir a formosura de Aspásia e a fortuna de Balquis. Esse espírito vaidoso modela, então, um corpo ideal e reencarna em um palácio deslumbrante, onde pode, mais amplamente, satisfazer as suas aspirações. Verdadeira obra-prima, de plástica helênica, arrebatando os corações fascinados pelo esplendor das formas, que todos julgam esculturadas por um Fídias sideral. Elevando-se aos píncaros de todas as regalias sociais, a queda é fatal. A criatura assim, que seduz os corações, levando-os ao desvario, forçosamente quer vencer todos os óbices da vida, alucinando os fracos. Prática sempre desatinos. Impera pelo despotismo. Trai a confiança dos que a amam. Destrói lares. Lança a desdita sobre esposas fiéis. Semeia mortes e desventuras. Sacrifica corações enamorados. Orfana entezinhos dignos das bênçãos divinas e dos beijos mais puros. Desencadeia tempestades de dores sobre lares honestos. Quando a senectude chega, consumado o fastígio de uma nociva formosura, quando atinge a morte da carne ou a da plástica encantadora, essa alma pecadora passa pelas humilhações do desprezo social, vê-se abandonada por todos e espezinhada no seu orgulho real, pois o vencido raramente tem um amigo devotado. Então, percebe toda a hediondez de sua existência transcorrida em gozos prejudiciais ao corpo e à alma. E, ao desprender-se da matéria, fanada e poluída, sente a podridão dos tecidos, tendo a impressão de achar-se na profundidade de um sepulcro asfixiante, ao qual ninguém se lembra de lhe atirar uma humilde flor. Então, meu amigo, essa alma que apresenta deformidades e nódoas denegridas, não poderá mais modelar formas apolíneas, capazes de seduzir, de usurpar venturas alheias. Conservará, por tempo indeterminado, o ferrete da justiça suprema, e só poderá engendrar corpos monstruosos, que não inspirem mais amor, senão piedade,
nos corações nobres que se lhe depararem na via crucis de tormentosa peregrinação terrena. O inverso, porém, sucederá aos que, em organismos disformes, realizam heroísmos ignorados do mundo, sacrifícios, abnegações, que os redimem de todo o passado deletério, cheio de ignomínias. Eis a origem de existências apagadas, de insolamento, de penúria, com falta de afetos, de martírios morais. Resgatam, assim, os orgulhosos, os déspotas, os homicidas, os usurpadores, as suas tremendas dívidas do passado tenebroso, adquirindo penosas experiências. Desagregam-se dela todos os resíduos dos crimes. Muitas vezes, quando a perversidade foi exagerada, não há uma brusca metamorfose nos espíritos que se rebelaram contra as sentenças supremas, e blasfemaram, ou se lamentaram, tentando arrastar, na queda fatal, ao suicídio ou ao prostíbulo cândidas donzelas ou inexperientes crianças para a senda da perdição. A esses são impostas penas mais severas, sendo mais intenso o vibrar do açoite do sofrimento até que, humilhando-se, arrependendo-se dos crimes, perpetrados com requintes de crueldades, entrem, definitivamente, no carreiro luminoso do dever, da moral e do labor. Vamos prosseguir as nossas observações no espelho sideral, que é qual uma consciência celeste, viva, onde se refletem todos os sucessos do universo. Inclinaram-se ambos sobre o lago fluídico. Vê, amigo Pedro, a portentosa influência magnética dos seres purificados pela dor e iluminados pelo farol da virtude. Basta evocá-los, com veemência, para sentirmos um átomo de felicidade, uma dulcíssima sensação de ventura imaterial, a certeza de que estamos na presença de uma entidade digna das esferas superiores. E se nós os evocássemos, mestre? Interpelou Pedro a seu nobre mentor. Por que não o fazes, amigo? Respondeu-lhe ele. Pedro, com um fervor desconhecido, que parecia iluminar-lhe os refolhos da mente, fez uma ardorosa prece. E, então, observou, naquela formosa tela fluídica, uma nova luminosidade, com cambiantes rubros. Como é isto, mestre? As radiosidades são diferentes e peculiares a cada entidade? Pois não as contemplas, amigo, onde se reflete a verdade integral. A cor, nestas regiões, simboliza as graduações psíquicas. Não são meras fantasias de régios pintores, pois revelam uma inspiração divina. As notas musicais estão de acordo com as diversas cores, todas elas vibram sublimidades que só as almas dos artistas percebem. Só poderemos compreender a excelsitude da criação no decorrer dos séculos. Há, contudo, os que implantam, na Terra, algumas das maravilhas que existem nos mundos siderais. A ideal escola de Pitágoras, Pedro, era um simulacro do que ele já havia adquirido nos orbes aprimorados, sendo um fúlgido espírito, um dos implantadores das verdades divinas, que, no escoar dos tempos, são reveladas pelas almas iniciadoras, adestradas nas ciências siderais. Foi com imensa emoção que Pedro pôde rever os companheiros de romagem terrena e os que mais caros lhe eram, arrancando-lhe lágrimas de saudade inexprimível. Depois de haver vibrado uma prece em benefício de todos eles, disse, comovido: desejo, agora, mestre, rever o que foi meu companheiro de martírio, Paulo, de Tarso, e o local de nossos grandes padecimentos, Roma, saber, em suma, o destino de meus últimos amigos, mormente destênue das duas nobres criaturas que a ele se ligaram por vínculos sagrados e indestrutíveis. São todos dignos de tua atenção, Pedro. Vais contemplá-los, dentro em poucos instantes, exceto o magno instrutor dos gentios, o inspirado Paulo, pois, quanto a este, terás grata surpresa. Repentina mudança se operou na superfície lacustre. Desapareceram os cambiantes de crepúsculo, ou de alvoradas deslumbrantes, extinguiram-se as tonalidades azuladas, tingindo-se de um rubro intenso e, decorridos apenas segundos, metamorfoseou-se o fluido puríssimo em lago de sangue. Pedro, estremecendo, olhou-o consternado, mal distinguindo os vultos dos romanos, indistintamente nele projetados. Reconheceu, porém, o imponente Coliseu, que lhe aparecia porejando sangue, em cuja arena se viam, esparsos, membros humanos, espostejados pelas feras, indiferentes ao espetáculo apavorante que tinham diante dos olhos cobiçosos. Deus meu! Exclamou Pedro,
horrorizado. Como deixais um dragão crudelíssimo, Nero, governar um povo de ovelhas, espreitadas por panteras e tigres famulentos, ávidos por devorá-las? Lembra-te, amigo, de que o Criador concede a cada ser humano a liberdade de agir, tanto para o mal, como para o bem, embora só permita que sejam atingidos, pelo mal, ou pelo bem, de acordo com a lei de causa e efeito, aqueles que a isso tenham feito jus. Mas, querido mestre, porque, prevendo o futuro, até a consumação dos séculos, não aniquila o Altíssimo todos aqueles cujos espíritos têm tendência para a crueldade, desejosos de se tornarem verdugos de seus irmãos? Porque todos têm o mesmo direito de viver, e porque, de acordo com as suas tendências, são aproveitados como instrumentos inconscientes. Mas, de qualquer forma, no transcurso dos tempos, o mal será substituído pelo bem. As vítimas do despotismo de Nero, nosso desventurado irmão, ainda imbuído das ideias nocivas dos orbes inferiores, terão, no porvir, missões grandiosas. Os massacrados por amor ao mestre dos mestres terão, por instantes de padecimentos, séculos de alegrias e de paz nas mansões dos justos ou redimidos. Não compreendes, agora, amigo Pedro, o que sucedeu consigo mesmo? Não foram remidos todos os teus mais tenebrosos delitos? É assim, caro Pedro, por meio de sentenças remissoras, que se tornam níveas as almas que já foram de trevas, como a noite mais densa se transforma em radiosa alvorada. Quem as suporta nobremente, galga um degrau na escaleira do progresso psíquico. Como? Irmão e mestre querido. Então devemos considerar os algozes da humanidade seus benfeitores, porque aceleram o progresso espiritual dos que acrisolam as virtudes por meio da dor e das provas mais árduas. Benfeitores, não, amigo Pedro, mas fatores inconscientes do bem, por meio do mal que desejam praticar. Benfeitor é o que se sacrifica pelo seu próximo e não o que o martiriza e o que quer subjugar pelo poderio e não pela justiça e pela verdade. Esses desditosos fazem o mesmo que as labaredas no caldeamento do ouro, fundem o metal, de onde são retirados todos os detritos, para o transformar em filigranas, em joias artísticas e preciosas. O indivíduo mau nunca pratica um ato perverso, julgando transformar as almas pecadoras ou infortunadas em almas bem-aventuradas. Não, ele o faz pelo prazer de produzir o mal, desconhecendo o bem, ou não querendo realizá-lo, enlutando assim, o próprio espírito com as trevas das iniquidades. Dizei-me, amado mestre, por que o monarca supremo consente que os maus governem os povos, onde se acham incluídos os bons e os maus? Por que os não fulmina ao produzirem um ato iníquo, a fim de que esse justo castigo atemorize os que desejassem imitá-los, evitando, desse modo, tantas desventuras terrenas? Inquiriu Pedro a entidade que o instruía nas verdades siderais. Geralmente, amigo, os povos têm o governo que bem merecem. Os tiranos são cruéis, mas, da opressão e dos sofrimentos que ocasionam, resulta a separação do joio do trigo. Os maus imitam-nos e aplaudem-nos, ao passo que os bons padecem, nobremente, o seu jugo, e ascendem na escala da redenção, esforçando-se por minorar os reveses de seus companheiros de peregrinação planetária. Tem, então, algum mérito o mal que eles cometem? O mal, não, mas o bem que porventura resulte de seu despotismo. O mal é um dos abusos do livre-arbítrio. Mas, querido irmão, objetou ainda Pedro, perdoai a minha ignorância, não achais que ele, o juiz incorrupto, pode retirar-lhes todo o prestígio, reduzindo os perversos à escravidão, à ínfima classe, e libertar os bons de seu domínio nefasto? Pois assim não sucede, número infinito de vezes? Pedro. Não são os tiranos tantas vezes punidos, na própria existência em que perpetram desvarios? Não tens inúmeros exemplos nas páginas da história universal? Julgas que não soará, para todos os que transgridem seus deveres humanos, o instante de punição ou reparação? Sabes o que está reservado a Nero? Vamos, agora, certificar-nos do que se passa em Roma. Vejamos os teus amigos, que meus também o são. Nossos melhores amigos são sempre os que já o eram em precedente avatar. Tudo se resgata com as moedas radiosas da gratidão e do afeto mais puro e desinteressado. Quanto me alegram as vossas palavras, mestre! Exclamou Pedro, comovido.
quero vê-los. São dignos os teus desejos, dentro em pouco serão realizados. Pedro concentrou sua atenção nas cenas que se reproduziam no lago sideral. Viu ele a humilde habitação aonde fora uma vez conduzido por Felício. E, lá, observou a tristeza infinita de 3 criaturas, que, naquele instante precisamente, estavam orando. Compadeceu-se ele de todos, e mormente de Dulcina, que pensava constantemente no companheiro querido. São essas criaturas, disse o mentor a Pedro, almas acrisoladas pela dor e pela virtude que ascendem vitoriosas, para Deus. Têm uma meritória missão a cumprir na terra, fim da qual terão acesso às regiões dos redimidos, como está em que te achas. A prova, para que seja ferido o seu valor moral, será árdua e dolorosa. É mister que lhes levemos as vibrações de nossos espíritos até o local em que estiverem, para que o desalento não os atinja. Dentro em poucos meses, sairão de Roma. Por que não o fazem, hoje, mestre? Porque recrudesceu a perseguição aos adeptos do novo credo. Eles seriam supliciados, se tentassem evadir-se. Na ocasião propícia, serão inspirados a sair de Roma. E, então, acompanhá-los-emos, na sua retirada, reanimando-os com as nossas vibrações mentais. Nossas preces. Vejamos o Coliseu e os cárceres repletos de seres humanos, que vão tombar nas arenas sangrentas, ao furor de um tirano. São almas prestes a desligar-se do sofrimento onde já imperam os sentimentos redentores, o amor, a justiça, a caridade, em grau absoluto. Os algozes, porém, são mais dignos de nossa compaixão do que as vítimas, porque estas findam provas, e, aqueles, estão fazendo jus a outras mais acerbas. Quanto tempo ainda há de reinar, em Roma, aquele tigre, que, de humano, só tem o aspecto? Nero? A espada de Damocles está sobre sua fronte. Não o injuriemos, porém, Pedro, pois que é ele merecedor de nossa comiseração. Os tiranos são espíritos rebeldes, nos quais transbordam, como as lavas incandescentes das crateras dos vulcões, os sentimentos de orgulho, cobiça, vaidade, despotismo. Seus desejos são realizados, mas quanto lamentarão, mais tarde. Os déspotas nunca inspiram uma afeição sincera. Adquirem adversários disfarçados em amigos, por sentimentos de interesses pessoais, que aspiram, apenas, a galgar posições. No entanto, amigo Pedro, muitos julgam que, por esse modo, podem adquirir a lídima felicidade. Verás, em breve, ruir por terra, clamorosamente, tronos usurpados e punidos tiranos que causam a desdita dos povos e a deles próprios. Infelizes que são eles. Ditosos os que enxugam e não arrancam lágrimas nem brados de revolta. Felizes os oprimidos, e não os opressores. Aqui, amigo, é um dos sanatórios do universo, onde repousam os espíritos, após ásperas batalhas planetárias. Nos mundos inferiores, o ouro ou a opulência faz o pó, tentado, o soberano sem reino. Aqui, só a virtude faz o milionário sideral, o apoio celeste. Será tanto mais bela uma túnica quanto maior for o mérito adquirido, e este, que se acumula em milênios, vai aumentando infinitamente. As vestes dos redimidos já fazem parte de seus organismos fluídicos, refletindo pureza e virtude, das quais partem irradiações resplandecentes, criando um halo maravilhoso em torno desses seres evolvidos. Na Terra há predileção por determinadas cores que, sempre, revelam os sentimentos dos que as preferem. As cores são símbolos significativos e inconfundíveis. Representam os diversos estados de uma alma, são gradações dos sentimentos, verdadeiras escalas cromáticas do espírito, pelas quais se podem aquilatar os mais íntimos sentimentos. A cor negra é o emblema da tristeza e, bem assim, as ideias lúgubres ou sinistras. As cores suaves revelam os temperamentos espiritualizados, que anseiam pela prática das virtudes redentoras, dos que aspiram a aprimorar-se no bem. Mais tarde, já no espaço, ao poder da volição, seus anelos se transformam em plena realidade. E, então, desabrocham-se vestes maravilhosas de cores e luzes surpreendentes. São essas túnicas portentos de coloração sideral.
Há o branco imaculado das geleiras polares, o róseo das alvoradas e dos crepúsculos tropicais, o violáceo da ametista, o azul dos céus venezianos, o jalde de ouro das acácias celestes. Nada, porém, se compara à beleza indescritível que há nos cambiantes do arco-íris, nas combinações maravilhosas que revelam a categoria excelsa das entidades que as podem produzir. As almas libertas dos erros e das lutas planetárias readquirem a sua seiva divina e conseguem a sua emancipação, que, contudo, não é ilimitada, e nelas desabrocham faculdades portentosas, jamais entrevistas na Terra, onde existem os que creem na magia e nos contos de fadas, isto é, no que não se acha no domínio da ciência natural e invade as regiões da fantasia ou do irreal. Os espíritos de diversas categorias distinguem-se pelas colorações dos envoltórios fluídicos, plasmados de acordo com os elementos existentes no âmago do próprio ser nuclear. São elas patenteadas a um simples golpe de vista. Ninguém poderá ostentar, enganadoramente, qual se faz nos planetas inferiores, uma cor que só se irradia pelo mérito real e intrínseco. O que não sucede na Terra, onde, muitas vezes, as impuras cortesãs ostentam vestes esplendorosas, ao passo que os destituídos de fortuna, os que se abrigam nas sombras dos tugúrios, embora tenham almas nimbadas de luz, mal cobrem de farrapos os corpos debilitados pela vigília ou pela penúria. Verás, amigo, nossos irmãos cingidos de túnicas de todas as gradações, desde o negro de azeviche, mesclado de ouro e rosas, revelando os sentimentos ainda profundos das últimas refregas morais, até o branco de açucenas, da neve do Himalaia, dos rochedos polares. Entre umas e outras, porém, quantas gradações! Há, também, as cores neutras, indefiníveis nas línguas terrenas, dos que ainda não se desligaram, totalmente, das lutas materiais, e tiveram existências apagadas ou cheias de decepções. Por algum tempo eles as conservam, com todas as recordações dolorosas que os assediam, perpetuando os vestígios das batalhas, qual o soldado conserva as suas armas em recordação de todas as pelejas de que foi herói. Depois, alegram-se e deixam a melancolia de que se achavam saturados e julgam-se ditosos por haverem terminado provas redentoras. Há os que se encontram nos planetas secundários e apresentam uma corumbrosa em que existem tonalidades de labaredas. São os que nutrem sentimentos idênticos de ódio, vingança, ciúmes violentos e, quase sempre, terminam a vida material tragicamente, ocasionando males irreparáveis por muitos decênios. Cada um tem, pois, que elaborar fluido e cor, de acordo com a categoria espiritual que lhe corresponde, não lhe sendo possível ocultar sentimentos, na conformidade do progresso realizado. A cor, pois, é a revelação de quem a emite, é a irradiação própria de cada alma, como tem cada flor que possui um matiz e um aroma característicos, não podendo tê-los de outra flor de gênero diverso. Não poderá a irradiação espiritual ser substituída por outra, por meio do livre-arbítrio e da própria volição? Interrogou Pedro a seu mentor. Conforme o mérito adquirido, amigo, as almas passam por incontáveis situações, nos planetas em que estão laborando por seu desenvolvimento. Sempre que finaliza uma etapa planetária, de acordo com as suas ações meritórias ou aviltantes, suas emanações sofrem sensíveis alterações, tornando-se mais suaves ou mais sombrias, conforme o arquivo gravado em sua mente, que, nunca, deixa de patentear a verdade insofismável. Não é permitido ao espírito de quem praticou desvarios, de quem foi impuro, traidor, perjuro, relapso no cumprimento de seus deveres morais e sociais, irradiar uma cor que seja formosa, porque não possui ainda em seu âmago elementos para produzir. Há, contudo, espíritos tão puros e tão humildes que preferem as cores indistintas às brilhantes e esplendorosas. E quando granjeiam a perfeição máxima, não poderão deixar de patenteá-las, pois as fulgurações que possuem tornam esses espíritos verdadeiros astros, com liberdade absoluta, não devendo ostentar o que não em mais de sua categoria, qual formosa estrela que não recebe, por magnanimidade régia do sol, uma esmola de luz. E não há mais quedas quando as almas atingem esse grau de perfeição? Não, pois as formosas cores são produzidas pelos espíritos que têm absoluta compreensão de todos os seus deveres. Nunca viste caldear e fundir um metal? Sim, mestre querido. Pois bem, sucede à alma humana o mesmo que a um metal precioso.
retirado das jazidas, informe, cheio de detritos, passa por diversos processos que o vão diluindo e separando das impurezas, é levado aos fornos, e, aí, ao calor intenso das forjas, passa por diversas fases de caldeamento, e, sucessivamente, vai mudando de uma outra coloração, até ao grau máximo, depois do rubro, o branco. Quando chega a esse ponto, está apto para ser moldado e tomar as mais variadas formas, desde o instrumento mais singelo à estátua impecável em estética. Eis o que se passa com o nosso espírito, caro Pedro. Às vezes, um espírito apresenta tantos cambiantes que o tornam semelhante a um arco-íris, porque os seus pensamentos almos, ou seja, pensamentos veneráveis, elevados, benignos, para individualizá-lo, criam, de acordo com a volição, que é o poder elaborador da mente evolvida, matizes maravilhosos, desconhecidas tonalidades, que o diferenciam dentre todos os que o cercam. Nenhuma entidade que atinja a evolução máxima pode ocultar os seus sentimentos, pois estes lhe transparecem no envoltório fluídico que parece, incessantemente, incendido por admiráveis fulgores. Como o possui o vosso, mestre? Murmurou Pedro. O qual, no entanto, é um dos mais singelos e sem estética, em confronto com os que existem nos orbes luminosos do universo. Onde se acham as entidades que mais evolveram na escala espiritual? Será crível o que ouço, mestre? Como, então, será a túnica de Jesus, nas paragens siderais? Pedro atentou no que ia dizer-lhe o mentor querido. Este, porém, por alguns instantes silenciou, transparecendo-lhe no rosto a gravidade e a ponderação que o caracterizavam. Depois prosseguiu. Vais, dentro em pouco, rever o Rabi, sob outro aspecto. Ele, na Terra, apesar de não ter um organismo com a mesma contextura material dos outros seres humanos, possuía como que uma clâmide materializada, que na Grécia Antiga, era um manto que se prendia por um broche ao pescoço ou aos ombros, a revestir-lhe o corpo sideral, e seu espírito, que se eclipsara, centralizando-se no seu âmago, qual joia preciosa em um escrínio incomparável, teve amortecidas as suas fulgurações astrais. O Rabi, como lhe chamavam os galileus, tem a tessitura das estrelas espirituais mais fulgurantes. Como pode haver um tecido capaz de lhe ocultar as irradiações de sua alma de luz, através de uma clâmide apenas materializada? Interrogou Pedro. Já te esqueceste, amigo, de que, por 2 vezes, pudeste vê-lo com as radiosidades de um plenilúnio quando, imerso em preces, no alto do Tabor? Não te lembras de que ele não possuía o peso da matéria que reveste as almas em peregrinação terrena, quando atravessou o lago de Tiberíades? Não parecia ele ser apenas formado da mais etérea neblina? Sim, e tudo isso nos maravilhava e confundia, mestre. Mas julgávamos que fosse apenas um milagre. Por ter ele baixado ao mundo em que vivi, investido de poderes supraterrenos. E julgas que, sem o mérito adquirido, poderia ele produzir os fenômenos que assombravam os assistentes? Que poderia possuir uma ciência invulgar e um organismo de astro espiritual? Perdoai-me, mestre, mas ainda desejo uma das vossas elucidações. Vós lhe chamastes astro espiritual. Pois bem, como poderia o Sol ser encerrado em um estojo, por mais espesso que este fosse, sem que o fundisse, ou sem que as suas irradiações o atravessassem? E nunca o viste eclipsado, Pedro, oculto o seu fulgor, que ofuscava, em momentos inolvidáveis? Que é o eclipse senão a interposição de um corpo opaco, entre o foco de luz e o objeto sobre o qual são projetados os seus raios luminosos? Pois Jesus, na Terra, era já como um sol, mas, ofuscado por uma tênue, mas impenetrável opacidade, que se dissolvia à simples volição de sua alma radiosa, de lídimo emissário da majestade suprema. Como pôde ele permanecer no sepulcro e só ressuscitar no 3º dia após haver sido nele encerrado? Enterrou-se luz? Por que não se alou logo, à vista dos perversos e dos seus perseguidores, e incrédulos em suas faculdades extraterrenas, a fim de convencer a todos de sua glória e de seu poder maravilhoso? Amigo meu, o mundo do qual vieste ainda está na sua infância e imerso em trevas. Só com o escoar dos séculos é que a humanidade poderá compreender as verdades sublimes da tragédia do Gólgota. Não há morte, Pedro, mas a separação dos elementos putrescíveis, dos que são imperecíveis,
o corpo físico e a alma. Jesus não possuía organismo tangível ou carnal, sujeito às contingências fisiológicas, mas um organismo sideral, de sensibilidade quintessenciada, no qual os pensamentos cruéis de seus adversários atuavam maleficamente, ocasionando-lhe sofrimentos e torturas morais indefiníveis. Como, porém, já estava de posse de todos os atributos, ele os exteriorizava como se, realmente, seus tecidos fossem materiais, e apresentava equimoses, chagas, perfurações nos membros superiores e inferiores. Tudo isso que não passava de reprodução psíquica, ele o padeceu, porque o seu corpo tangível estava em contato com o ambiente terreno. Se ele o quisesse, não sofreria nenhuma dor, insulando pelo poder da volição, que, logo, eliminou todos os vestígios dos martírios porque passou, novamente patenteados na presença do incrédulo Tomé. Mas a sua missão era bem outra, não a de convencer pelos olhos, qual se fora um mago, mas pelo coração e pela fé. E, ao mesmo tempo, deixar o eterno exemplo de como se pode conquistar a redenção. Praticando o bem, padecendo injustiças, calúnias, traições, tendo na alma piedade infinita por todos os delinquentes. E, em permuta, receber escárnios e bofetadas, sem ter, no plano material, dedicados amigos que com ele sofressem e que ficassem vigilantes nos momentos de dor infinita. Tudo isso, Pedro, se passou diante de teus olhos. E não o viste. Também tu o abandonaste e lhe foste infiel. O que ora relembro, não para te censurar, mas apenas avivando o passado e a realidade. Não te comovas, assim, até as lágrimas, irmão. Escuta-me. Se Jesus foi encerrado no sepulcro apenas seu corpo condensado ou materializado, amortecido voluntariamente, e, mal se achou insolado, logo despertou. Jesus não era um ser igual aos entes humanos, porquanto, quando baixou ao planeta do sofrimento, já possuía todos os atributos espirituais, muitos dos quais ainda ignorados pelos que o conheceram. Mais tarde, porém, todos os sucessos relativos ao nascimento e à morte, isto é, ao início e ao termo da missão do Nazareno, serão elucidados plenamente, na Terra. Algo direi sobre o que tanta admiração te causa. A derradeira cena do Calvário. Não conheces, Pedro, a vida do pequeno inseto que fabrica a seda, a maravilha dos tecidos, feitos com elementos gerados nas entranhas de uma das espécies Bombyx mori? Pois bem, não fica ele entorpecido, durante algum tempo, no próprio estojo que engenhou, e os homens mais cultos e inteligentes procuram vamente imitar? Onde se ocultam as suas asas que, durante a letargia, se desagregam de seu próprio organismo, pétalas que desabrochassem em um cálice de flor, para, então, a falena já desperta, ansiosa por liberdade, ébria de amplidão, corroendo o envoltório que a constringia, expandir os seus adejos, portanto, batendo as asas para manter-se no ar, sobre as mais encantadoras filhas dos jardins e dos prados? Assim, Pedro, no paralelo do mágico produtor da seda, calcula o que se passou com o mestre bem-amado que já era um dos emissários divinos. Tomado o seu corpo de um torpor ou de um esmorecimento que lhe deu a aparência de rígido cadáver, foi levado ao sepulcro. Mas, realizado o seu despertar, dissolveu-se o envoltório materializado, recobrando o espírito todas as suas portentosas faculdades. Os amigos siderais de Jesus, os que o auxiliaram a concluir sua embaixada dolorosa, cercavam-no, dando-lhe o ósculo de felicitação, por haver desempenhado sua penosa e simbólica missão espiritual. As irradiações, desprendidas daquele recinto, eram tantas que, quando as perceberam as sentinelas do túmulo sagrado, sentiram-se desfalecer, e não puderam impedir que a pedra, que o fechava, caísse ao solo, com fragor, impelida por uma falange luminosa. Se todos os seres que o viram tivessem observado o esplendor astral daquele espírito, muitos deles teriam abaladas as suas faculdades mentais, e ninguém duvidaria de que Jesus era, realmente, o emissário do soberano do universo. Ó Mestre! Exclamou Pedro, creio em tudo o que acabastes de revelar-me, e que me maravilhou. Perdoai-me, porém, a ignorância. Não conhecia o Criador em perfeição humana? Não devia ele, relevai a ousadia do meu alvitre, ter enviado, à terra vil, o boníssimo Nazareno, pois a humanidade ainda não merecia tão inestimável dádiva. Sim, Pedro,
esse é o nosso pensar. As tuas palavras revelam sagacidade. Mas, ouve, irmão querido. Não viste no grão de trigo, tão minúsculo, encerrado em uma palha áspera, conter-se o germen de um vegetal precioso, que produz um dos mais alvos e nutritivos alimentos do gênero humano, o pão? Pois bem, Pedro. Jesus foi à terra semear os mais preciosos germens da seara divina. O bem, a virtude, os preceitos morais que podem redimir as almas, a humildade, o sacrifício, a mansuetude. Deixou ele na aspereza dos corações pecadores uma das sementes de luz, que, no decorrer dos séculos, hão de produzir o pão alvíssimo, o pão que fortalece as almas, elevando-as ao céu, transformado em fé, em virtudes sublimes que hão de redimir a humanidade toda. Supliciaram o semeador celeste, é verdade, mas os adversários da luz não poderão impedir que a sementeira produza o pão imaculado, níveo, luminoso e sacrossanto da redenção. Podemos chamar, a esse alimento espiritual, pão evangélico, manancial de consolações da humanidade por vindoura. Agora, está sendo ele combatido, mas a sua sublime doutrina será triunfante, no escoar dos séculos, embora em futuro ilimitado. Que é, porém, o tempo para a duração incomensurável da eternidade e para o espírito imortal e indestrutível? As sementes de luz jazem nas almas perenes, e esses germens divinos hão de abrolhar por toda a humanidade e triunfar em todos os países do orbe terrestre. Tudo, na vida do Redentor, é simbólico, Pedro. Pensavam os homens o inverso, dando à sua missão uma diretriz diferente da que lhe foi traçada no infinito, pelo sumo geômetra do universo. Mais tarde, farão interpretação errôneas dos sucessos do Calvário. Mas chegará a época em que tudo será aclarado pelo archote inextinguível da verdade. Não é, como dirão muitos intérpretes dos recentes acontecimentos finalizados em Jerusalém, o sangue de Jesus, derramado pelos algozes, que remirá os infratores do Código Celeste. Não. Será remido todo aquele que padecer as provas mais acerbas com a mesma resignação, a mesma humildade, a mesma serenidade espiritual, a mesma confiança na justiça perfeita, que teve o impoluto emissário divino. Cada ser humano terá que arrastar, pela via crucis da existência planetária, o pesado madeiro da salvação. Jesus, como todos os que descem ao planeta terrestre, também foi submetido a uma prova suprema, para ficar reafirmado o seu denodo moral, por vezes, o que muito excruciava, não enxergava, os seus fiéis amigos siderais, os companheiros ideais das esferas superiores do universo, e, julgando-se, então, abandonado, exclamou, com a alma agoniada: Pai e Senhor, por que me abandonaste? Como é possível o que acabaste de dizer-me, Senhor? Pois será crível que duvidasse ele da justiça suprema? Não. Porque já era ele um dos seus executores mais excelsos. No entanto, embora pertencesse a uma categoria espiritual inexistente na Terra, ele se sentiu esmorecer, momentaneamente, é certo, pois, assim o disse, novamente, quando se tornaram visíveis as falanges siderais. E, então, reconfortado, suportou ele, estoicamente, nobremente, todas as provas pungentíssimas, que não desconheces, inclusive a de não ter a seu lado um só dos discípulos, que se diziam seus amigos, naqueles instantes de profunda amargura. Crime esse que também eu cometi, mestre, e do qual terei perpétuo remorso. Essa compunção desvanecer-se-á, em breve, Pedro. Como deves perceber, amigo, não era o sofrimento físico, mas o moral, que mais o torturava. Ele antevia, no Jardim das Oliveiras, com pesar infinito, todas as angústias, todas as injustiças e ingratidões que estavam iminentes sobre sua fronte, e que ele pressentia, com a sua intuição quintessenciada, como um marujo pressente o aproximar de ríspida procela. Além disso, não padeceu só as próprias, mas também as alheias, antevendo todos os martírios e padecimentos porque passariam todos os enviados divinos, todos os que vêm à Terra e aos planetas de expiação em cumprimento de incumbências meritórias. Eis, Pedro, a origem do que padeceu o Mestre bem-amado, no horto, lembrando-se de todas as imperfeições humanas, tendo exsudado o sangue da sua alma, atormentada e ferida pelas rebeldias de nossos semelhantes, abandonado por todos os seres terrestres, sem um amigo que lhe confortasse o magnânimo coração, sorvendo, até a derradeira gota,
o cálice do martírio. Ele, porém, nunca perdeu a tranquilidade espiritual, nos instantes de mais dura prova. Não praguejou, não desejou revide, não duvidou da justiça suprema. Suas palavras, que serão repetidas por todos os seres terrestres, eternamente, têm uma significação oculta. Pedro, irmão e amigo, o desânimo, o desalento profundo é uma das modalidades da revolta contra as leis de Deus. Jesus não podia mais duvidar do direito divino, cuja equidade é admirável em tudo quanto concebeu a majestade incorruptível do universo. Senhor, disse, timidamente, Pedro, desejo que me elucideis sobre se somos responsáveis pelo desalento que às vezes se apodera de nosso espírito, em horas de provas tremendas, quando nos julgamos impotentes para vencê-las galhardamente, considerando-as superiores às nossas próprias forças morais. Enganas-te, Pedro. Não há provas invencíveis quando existe verdadeira e inabalável fé. O desalento é o resultado, às vezes, do orgulho espezinhado, ou da falta de confiança nas leis supremas, que sempre são justas e imparciais, e contêm salutares lições. Muitas vezes as dolorosas situações são criadas pelo destino para julgamento da coragem moral de quem se acha em horas amargas, mas basta o ânimo viril manifestado. O denodo nos momentos trágicos ou dolorosos. A convicção da justiça divina, para que terminem os pesares ou sejam suavizados. Após ligeiro silêncio, Pedro retrucou: Mas, nobre amigo, há pais que se acham enfermos, encarcerados ou cativos, impossibilitados de agir, não podendo suplicar socorros aos abastados. Que deverão fazer para minorar a situação dos entes queridos que lhes pedem pão, sem que o tenham, para lhe dar? Onde estarão esses progenitores em aflição, que não possam implorar socorros à divina providência? Pedro. Deus não desampara, nunca, os humildes, os aflitos, os que sabem orar com verdadeira fé e contrição. Mas, mestre querido, e quem não o conhece ainda, e apenas roga o auxílio dos deuses mitológicos, é que não existem? Os deuses do paganismo não existem, realmente, caro irmão. Há, porém, emissários celestes disseminados por todo o universo. E, portanto, quando alguém faz uma súplica fervorosa, dirigida a qualquer entidade, mesmo imaginaria, confiando numa proteção e justiça extraterrena, poderá obter o auxílio do alto, quer esteja no meio de uma floresta, sobre as ondas enfurecidas, ou em local deserto, qual se sua súplica fora vibrada em nome do Criador de todas as maravilhas. Vênus, Júpiter, Marte, Saturno e outros não passam de ficções dos filósofos gregos. A mitologia, porém, está com seus dias contados. Jesus, com a sua palavra, terá que avassalar o orbe terráqueo, nos milênios por vindouros. Amigo Pedro, quantos sofrimentos, quantas angústias passarão os seus adeptos até o triunfo definitivo do cristianismo? Os séculos hão de se escoar. O novo credo será deturpado e destituído de sua beleza e simplicidade primitiva, mas sairá vitorioso, por fim, recobrando sua singeleza sublime. Não há rochedo que esmague um raio de sol. Não há montanha que atinja o infinito. Assim, o cristianismo, doutrina celeste, vencerá todos os óbices, todos os obstáculos. E os rochedos das inovações, as montanhas dos erros seculares não poderão aniquilá-lo, jamais. Que são os séculos em comparação com a eternidade? Gotas de água, na clepsidra do universo, ou seja, de um metafórico relógio de águas. Os milênios passarão, com a celeridade dos vendavais, e o tempo jamais se esgotará, pois que é ele incomensurável. A alegria de Jesus. Ele, homem de fé. Ouvirá alguém dizer, um dia, que Jesus, em legando a paz ao mundo, também deixará aos homens, junto à bênção da paz, em sentido profundo, o dom celeste da alegria. A calma ele encontrara esquecendo as ofensas e cumprindo o dever que lhe cabia. No entanto, onde encontrar o júbilo do Mestre? Entre as contradições do caminho terrestre? Buscou sinceramente o serviço das crenças. Todas elas traçavam a senda nobre e reta, mostrando a fé por meio e os altos céus por meta. Mas,
Muitos dos fiéis, quase em todos os cultos, eram tristes, amargos, sofredores. Pediam proteção, chorando as próprias dores. Fossem jovens ou adultos. Em vasta maioria, oravam tão somente a rogar e a gemer. Pouca gente sabia agradecer ao chão que lhes doava água, apoio e comida. Nem pensar na grandeza da própria natureza, que lhes acalentava os dons da vida. Onde estava a alegria de Jesus? Ele foi procurá-la no cimo da montanha. Entretanto, a montanha em plena luz, que o sol lhe endereçava em raios cor de opala, era bela e altaneira, mas lamentava os temporais que lhe abriam no corpo as chagas da erosão. Foi ao vale a se abrir em pompas naturais, na beleza das flores. O vale era um jardim de perfumes e cores, mas censurava as larvas que o feriam. Ele foi consultar as áreas de um pomar, as árvores mais fortes e mais belas. Talvez fossem as altas sentinelas da divina alegria. As árvores, porém, todas vestindo em verde, alegres e felizes, sobre os sapatos das raízes, davam a quem passasse os próprios frutos. Entretanto, queixavam-se do vento, que lhes quebrava o corpo, ao furacão violento. O homem foi ao mar, o oceano que se reconhecia, o gigante maior, existente no mundo, expressava-se em cólera sombria, talvez gritando a dor em que vivia, por ocultar, no próprio fundo, as vítimas de guerra e os resultados da pirataria. Ele peregrinou, quase que em toda a terra, sem achar a alegria de Jesus. Numa noite, porém, chuvosa e fria, lobrigou na calçada um velhinho caído sem ninguém. Sofreu ao ver-lhe o peito e os braços nus. Não quis saber quem era. Ali estava alguém que devia tratar qual se lhe fosse irmão. Conhecia um teleiro próximo e vazio. Podia socorrê-lo e livrá-lo do frio. Tomou-o com cuidado, aconchegando ao peito o infeliz desmaiado. No entanto, ao dedicar-lhe a máxima atenção, sentindo que lhe ouvia o próprio coração, notou que lhe nascia no âmago do ser um júbilo profundo, associado à paz de que se revestia. Ao transportar o pobre ancião, ele reconheceu que descobria, sob o calor de estranha luz, em sublime alegria, a celeste alegria de Jesus. Desde então, muito embora cumprisse as obrigações de cada hora, em todos os sentidos, fez-se o irmão dos caídos. Carregava esses pobres companheiros que encontrasse na rua, para abrigos, refúgios e teleiros. Não só isso, doava sempre a quem necessitasse a própria prestação de apoio e de serviço. O tempo desgastou-lhe o corpo alterado e doente. Ele, porém, sentia-se feliz, servindo sem cessar na mesma diretriz. Numa noite, entretanto, ele caiu, ao carregar um ébrio desditoso, estirado no pó, quase que num instante, viu-se fora do corpo enfermo e idoso, sob dor lancinante, qual se agudo punhal lhe traspassasse o peito. Fitou o antigo corpo imóvel, conquanto fraco, embora usufruía agora um corpo mais perfeito. Sentiu-se um tanto inquieto. O que seria? Mas alguém se mantinha de vigia. Era um homem trajando um manto acolhedor, que lhe estendia os braços num sorriso feito de paz e amor. E ele que carregara tanta gente, viu-se, então, transportado, de repente, e esquecendo a doença, o desgaste e o cansaço, notou que, resguardado com carinho, ele e o homem de luz subiam juntos para o grande espaço. Que se passava ali?
O que haveria? Ele não quis saber. Repousava e seguia nos braços que o guardavam, atento ao benfeitor que o conduzia. Ele sabia apenas que atravessava as regiões serenas da altura, recamada de branda e extensa luz, buscando o grande além, chorando de alegria na celeste alegria de Jesus. Maria Dolores. Comentários finais. Como na volição vivenciada pela primeira vez por Pedro, no sublime momento em que teve consciência das maravilhas dos páramos do infinito, experimentando a aventura de estar profundamente ligado ao Deus bom, justo e misericordioso, observemos o poder da volição que se exterioriza, para a alma que reconhece a plenitude do amor, que é Deus. Ambos fizeram preces, Pedro e seu mentor espiritual, que se tornaram harmoniosas, de sonoridades dulcíssimas, formando melodias indescritíveis. Aproximaram-se, ambos, de um lago de dimensões incalculáveis, verdadeiro mar imóvel, contendo um fluido indefinível em linguagem terrena, um líquido com fulgores de prata polida, sem uma ondulação sequer, sem um frêmito, tranquilo qual o alvorecer em um céu de primavera. E nós os iniciados, por livre vontade, nas leis de amor, imaginemos também ver ao longe nas verdejantes e puríssimas matas, um lago azulado e calmo, que parece que à noite a lua cheia vem tocar, tocando nestas águas tão puras, que são fluidificadas por grandioso amor, o amor ágape, o amor que nosso Senhor Jesus Cristo sente por nós, fluidificando assim tudo que toca em nós, para também chegarmos a Deus. Toque nossos corações mais uma vez, amado Mestre Jesus. És a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Alma e Vida, pelo Espírito Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Regresso de Simão Pedro. Dor Suprema, pelo Espírito Vitor Hugo, Médium Zilda Gama. Livro 8º. Os Pioneiros do Bem. Federação Espírita Brasileira. Alma e Vida, pelo Espírito Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, A Alegria de Jesus.